Bom dia, meus queridos irmãos. Que Deus possa estar com cada um de vocês, trabalhando nos seus corações no início desse dia, para ouvir essa meditação. Eu peço aos irmãos que dêem uma pausa para fazer uma oração, porque é uma mensagem muito importante e que ela fique em nossos corações durante este dia e que possamos estar refletindo. A vontade. Um fator de êxito. A vontade é um fator que nos dá vitória, nos dá êxito. Ou podemos estar com uma vontade contrária à vontade de Deus e também nos vai levar para a perdição, porque a vontade é o poder que decide, que nós decidimos, ou para o lado do bem ou para o lado do mal. A vontade é o poder que rege a natureza do homem. A vontade não é gosto e nem é inclinação. A vontade é um poder que a gente decide. Eu tenho vontade de me salvar, mas eu gosto de certas coisas que não agradam a Deus. Mas porque eu gosto, eu sou inclinado a fazer o que eu gosto. E se eu faço o que eu gosto e não sacrifico essa minha vontade, eu não morro para essa paixão que eu tenho de fazer alguma coisa que eu sei que está em desarmonia com a vontade de Deus. Se eu deixo que a minha vontade rege a minha vida, eu vou caminhar para o caminho da perdição. Agora, eu posso ter uma força de vontade de fazer o que eu gosto, se tiver em harmonia com a vontade de Deus. Se não tiver, eu tenho que usar a força de vontade para não fazer aquilo que eu estou inclinado a fazer. Então, a vontade, ela é iniciada na minha mente. E se ela é iniciada na minha mente, e é o poder que decide, eu sou tentado pelas minhas vontades, pelo meu gosto, e eu sou atraído a fazer algo que eu conscientemente sei que não é a vontade de Deus. Eu tenho que usar a força de vontade para eu dominar os meus desejos, dominar o meu eu. E se é uma cruz que eu devo carregar, porque é uma inclinação forte ou é um desejo muito forte, que eu peço o poder de Deus para dominar esse mau desejo, esse mau gosto, e eu decida na minha mente a servir a Deus e sacrificar a minha vontade de fazer o que é errado e colocar minha vontade na vontade de Deus, nas mãos de Deus, e sacrificar o meu gosto, sacrificar a minha inclinação para fazer o que o Espírito está trabalhando no meu coração para que eu faça. E Deus vai me dar o poder para vencer. Toda criança deve compreender a verdadeira força da vontade, porque as crianças, desde novinhos, são tentados a fazer o que eles gostam, do que eles estão inclinados. E no início da educação, nós temos que educar a eles a colocar as suas vontades à vontade do Pai, que quer o bem da criança, para que ele se domine, para que ele se renda
a vontade do Pai e deixa o seu gosto de fazer alguma coisa que não está em conformidade, que vai lhe prejudicar, ter força de vontade para não fazer aquilo que gosta, não fazer aquilo que está inclinado a fazer, que ele está sendo tentado a fazer. Assim, toda criança deve compreender a verdadeira força da vontade. E nós ensinamos que Deus vai dar o poder para ele não ceder o seu gosto e entregar o seu gosto à vontade de Deus. Todo ser humano é dotado de razão, tem o poder de escolher o certo e o errado. Então, às vezes, eu tenho sentimentos que não estão em harmonia com a vontade de Deus. E eu tenho que agora exercer o poder da razão. E se eu vejo que a razão me dá outra direção do que eu estou com vontade de fazer, que não é a vontade de Deus, eu tenho que botar o meu gosto em sujeição à vontade de Deus. Então a razão, ela vai me mostrar, o juízo vai me mostrar que são as faculdades superiores do homem. Nós não devemos deixar que as faculdades inferiores, que são as paixões humanas, dominem sobre nós, que não andamos segundo as nossas vontades, mas segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito de Deus. Não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escolham hoje a quem servais, porque nós podemos colocar nossas vontades, nossas tentações do que não é lícito e eu ser servo de Satanás. Devemos escolher a servir ao Senhor e usar a força de vontade ao poder de Deus para que sejamos vitoriosos. Cada qual pode pôr sua vontade ao lado da vontade de Deus. Pode optar pela obediência. E Deus com certeza vai nos dar força e nós seremos vitoriosos. As crianças devem ser ensinadas cedo a submeterem a vontade, a inclinação, à autoridade do pai. Exercendo isso com os pais terrestres, ele automaticamente vai exercer isso com a autoridade de Deus. Se o pai está no Senhor, o pai é um representante de Deus. Quando eles ensinam aos filhos essa lição, quando os pais ensinam aos filhos essa lição, estão educando-os a submeterem à vontade de Deus e obedecerem às suas exigências. Quantos pais hoje negligenciam essa disciplina que Deus colocou como essência para sermos vitoriosos e sermos mais do que vencedores nessa luta contra o mal. Antigamente, a autoridade paterna, a autoridade do pai, era levada em consideração. Os filhos se achavam em sujeição aos pais, tinham medo e respeito por eles. Nesses últimos dias, porém, a ordem está invertida. Alguns pais estão sujeitos aos filhos, temem contrariar a vontade deles e assim acabam cedendo. Mas enquanto os filhos estiverem sob o teto do pai, ao teto paterno, dependendo do pai para se vestir, para comer, para receber as bênçãos do pai,
devem estar subordinados à sua autoridade. Os pais devem agir com determinação, exigindo que seus filhos se enquadrem no seu ponto de vista, se ele é temente a Deus, do que é certo, e seja seguidos. Os pais devem agir com determinação, exigindo que seus pontos de vista sejam seguidos retamente. Alguns pais transigem com os filhos, temem exercer a sua completa autoridade sobre seus filhos rebeldes, que não estão dispostos a obedecer os conselhos de um pai temente a Deus. E os pais ficam com medo que eles fujam de casa. Mas o conselho da testemunha fiel aos laodiceanos nos diz: seria melhor que alguns fizessem isso do que permanecerem em casa, para viver sob o teto do Pai, a generosidade do Pai, e ao mesmo tempo desprezar a sua autoridade. Uma autoridade que ele no Senhor repassa somente a autoridade de Deus. Poderia ser uma experiência muito proveitosa para esses filhos que estão querendo fazer as suas vontades, realizar os seus desejos que não estão em harmonia com a vontade do Pai e de Deus, do Pai Supremo que é Deus. Ter plenamente essa independência que eles querem, que julgam ser tão desejável, e aprender que viver exige esforço. Aqui a testemunha fiel aos laodiceanos nos fala: digam aos seus filhos, aos seus meninos que ameaçam fugir de casa: meu filho e minha filha, meus queridos filhos, esse conselho é para vocês. Se você está decidido a não ficar mais em casa, a continuar a ficar fora do lar, aonde vocês foram criados, aonde tão carinhosamente o Pai fez tudo por vocês, e se não quiser obedecer às leis justas de Deus, tirando as suas vaidades, tirando as suas altivez em relação ao Pai, desrespeitando a autoridade do Pai, usando as roupas mundanas, os adornos mundanos, se vestindo como os mundanos. Meu filho, se você está decidido a continuar fora de casa e não atender essas leis justas que o Pai coloca para vocês, o Pai não vai impedir, não vai fazer esforço para trazer vocês novamente para casa. O Pai faz esforço em exortar que vocês se arrependam, que cada um se humilhe diante de Deus para que se salvem. O Pai cuidou de vocês toda uma vida e deseja que vocês estejam perto dele, auxiliando ele em todas as coisas. Mas se vocês estão determinados a ficarem em desarmonia com a vontade de Deus,
deve aprender por si mesmos, que estão enganados, estão no engano de Satanás. Quando quiser voltar para casa, para viver com o Pai, a porta está aberta. O Pai está com os braços abertos, como o pai do filho pródigo, aguardando vocês tocarem o sino na porteira, para voltarem para casa, para o lugar de vocês, aonde caminharão para a salvação. E para virem para casa, tem que saber que devem submeter a autoridade do Pai que está no Senhor. E será bem-vindo, será o lugar de paz, será o verdadeiro lar. As obrigações de vocês, filhos, são muitas. Enquanto tiver o alimento, o vestuário e o cuidado paterno, está sobre vocês submeterem às obrigações que são regras, são estatutos, são normas de Deus que o Pai coloca no lar. E vocês devem estar nessa disciplina sadia. Minha casa não pode ser poluída por vestimentas inadequadas, não podem ser poluídas por costumes mundanos, não pode ser poluída por palavreados e gírias que não estão em conformidade com a vontade de Deus. O meu lar não pode ter o cheiro do pecado, com a profanação que os ímpios praticam. Desejo que os anjos de Deus estejam morando neste lugar, não os anjos de Satanás. O meu lar é o lar onde habita a paz do Senhor Jesus Cristo. Se está completamente determinados a não se submeterem à vontade de Deus, com toda tristeza e lágrimas, de um pai que quer ver os filhos unidos ao Pai, eu tenho que lhes dizer que vocês estarão mais felizes onde estão, com os mundanos, com os adventistas mundanos, que não querem se submeter à vontade de Deus e que continua colocando nas suas mentes que nós vamos ficar pecando até o final. E vocês vão estar iludidos até a hora onde a porta da graça vai estar fechada para todos vocês. Desejo que os anjos venham ao meu lar. Se está completamente determinados a servirem a Satanás, estará melhor com aqueles cuja companhia vocês amam tanto, que é a companhia desses professos cristãos que se apoiam nessa nova teologia espúria e que destruíram o nosso lar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor. Pedir perdão. Pedir perdão, praticando ainda o que Deus determina que não deve praticar. Pedir perdão e manter aonde estão, não pode ter o perdão de Deus.
Deus não tem parcialidade com o pecado. Meus queridos irmãos, eu me coloquei no lugar de muitos pais e que todos venham tomar posições diante de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não pode ter lugar na minha casa preguinhos de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. É o meu desejo, é a minha oração para todos. Amém.